Que a graça e a paz do nosso Deus possa invadir o seu coração, a sua casa, esse espaço onde você se encontra nesse momento. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus, porque mais uma vez Ele juntou o seu povo para uma experiência poderosa de culto, de adoração e de edificação. Curva a sua cabeça, vamos orar nesse instante suplicando que o Espírito nos auxilie nessa nossa tarefa santa de cultuá-lo e de adorá-lo como convém. Pai bendito, nós lhe rendemos graças, porque é maravilhoso pertencermos ao teu povo, é maravilhoso termos esse acesso livre ao seu trono de graça, é uma bênção podermos nesse instante sentirmos o teu Espírito aquecendo o nosso coração e mais uma vez nos trazendo a consciência de que nós somos, de fato, a igreja do Senhor escolhida para adorá-lo e para louvá-lo eternamente. Te agradecemos, ó Pai, porque se estamos aqui de pé diante do Senhor, não é por mérito nosso, não é porque somos mais resistentes, mais poderosos, mais corajosos do que aqueles que ficaram pelo caminho. Se estamos aqui agora, Pai, é porque o Senhor tem nos trazido cativo aos seus pés. Te louvamos, te adoramos por sua santidade, por sua justiça, por sua misericórdia e te agradecemos, porque temos uma bênção, uma graça que não tem preço, que é de sentirmos a tua presença. O Senhor nos deu um dom, uma capacidade de se elevar, de buscar o sobrenatural que a nossa condição humana limitada não nos permitia. Nós te louvamos, porque hoje entramos pelas portas da tua casa, acessamos o teu trono de graça com uma liberdade que é própria daqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus. Te agradecemos e te pedimos que o Espírito nos conduza, que o Espírito traga inspiração, que o teu Santo Espírito, ó Pai, nos auxilie nessa santa tarefa de te cultuar, e que o teu Santo Espírito igualmente nos ajude a entender a beleza da tua vontade e a riqueza dos seus propósitos para a nossa vida. Assim oramos desde já, entregando este culto ao Senhor e suplicando que seja um tempo maravilhoso na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao nosso Deus, irmãos. Aproveitemos essa liberdade que Ele nos conferiu em Cristo Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Busquemos juntos nas Sagradas Escrituras uma palavra que traga inspiração e direção para o nosso tempo de súplica, de oração, de intercessão. Abramos juntos a palavra de Deus no Salmo 78, onde assim nos diz o Senhor: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. O povo de Deus tem uma memória coletiva. O povo de Deus tem uma memória particular, individual. Nós somos herdeiros de uma tradição linda, uma tradição de espiritualidade que sempre se alimentou das grandes e poderosas manifestações de Deus na história. O Deus que interviu na história quando achou pertinente e fez com que o curso da humanidade fosse modificado. Nós temos uma memória coletiva. Aqui nas Sagradas Escrituras estão registrados os grandes feitos de Deus na sua história de salvação, na sua história de busca por reconciliação com o ser humano. Mas você individualmente tem uma memória afetiva com Deus. Você tem na sua memória também os momentos particulares onde Deus te visitou. Aquele dia mau, aquela noite escura, aquela provação terrível, aquele deserto pelo qual você passou, e Deus estava lá, e Deus enxugou suas lágrimas, e Ele fez raiar o sol, depois de um período longo de noite escura. Vamos orar nesse momento, suplicando que o Espírito Santo de Deus avive essa nossa memória com Deus, tanto as promessas que estão estabelecidas na sua palavra, quanto a memória em torno do cuidado que Deus tem tido conosco ao longo desses anos de caminhada. Os dias são maus e é natural que as más notícias ocupem mais a nossa mente e a nossa memória do que aquilo que Deus tem feito. Mas é preciso avivar a memória do povo de Deus para que nós tenhamos uma fé um pouco mais vigorosa e para que as gerações futuras aprendam também que vale a pena caminhar e servir a um Deus que jamais nos abandona, mas é fiel e sempre é fiel. Oremos. Senhor, nós nos alimentamos das palavras que o salmista nos traz e que nos mostra o quanto esse povo, o povo de Deus, foi sustentado por memórias lindas, construídas com o Senhor. Memórias de um Deus que de tempos em tempos levanta o seu braço forte, o seu cetro de justiça e demonstra que aqui na terra Ele também exerce governo. Memórias de um povo que pôde diversas vezes experimentar libertação promovida por um Deus que não admite que a sua igreja, os seus servos e as suas servas vivam acorrentados, vivam sob algemas.
Nós nos alegramos, ó Deus, por ouvir o salmista, que o teu povo tem memória, o teu povo tem história para contar, porque o Senhor nunca deixou de trabalhar e de atuar poderosamente na caminhada desse povo. Nós nos alegramos, Pai, porque cada servo e cada serva tem uma história contigo, pode dizer, pode declarar o quanto o Senhor foi misericordioso, generoso, gracioso e afetuoso num dia muito ruim da sua vida. Nós te louvamos porque essa nossa memória, Pai, é marcada mais por momentos de intervenção e de graça do que propriamente por dias onde o teu braço pesou sobre nós. Nós te louvamos e te pedimos que o teu Santo Espírito seja conosco, não permitindo que as notícias, as imagens, as cenas terríveis que presenciamos nesses dias, de morte, de enfermidade, de tristeza, de luto, de perda, de fome, povoe mais a nossa memória, encha mais os nossos pensamentos do que propriamente tudo aquilo que o Senhor tem sido, tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa caminhada. Aviva a memória do teu povo e traga ao nosso coração aquilo que pode nos dar esperança. É o que oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos juntos esse Deus que nunca deixou de trabalhar, que nunca deixou de manifestar a sua graça na caminhada do seu povo. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus
meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens só não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens só não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos aos teus pés, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos aos teus pés, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A nossa igreja é composta majoritariamente por pessoas que têm condições de viver com dignidade. Pela misericórdia e graça de Deus, nós somos um povo que tem condição de ter pão sobre a mesa, um teto nos protegendo, recursos para comprar um remédio quando a enfermidade nos assola. Pela graça de Deus, aqueles que fazem parte da IPI de Aracaju, na sua grande maioria, são abençoados com recursos materiais para ter uma sobrevivência digna. Mas todos nós estamos inseridos em contexto de privação. Conhecemos alguém que nesse momento está desempregado, que neste momento não tem tido condição de se alimentar, de prover remédio. Então eu quero convocar você que é parte dessa igreja para estar atento àquele que está sofrendo. Oferte a sua sensibilidade, a sua atenção àqueles que estão sofrendo privações. O nosso Departamento de Ação Social e Diaconia, a antiga mesa diaconal, está disponível para receber pedidos, solicitações de apoio. Nós temos muitos recursos? Não. Temos recursos limitados, mas dentro daquilo que Deus tem provido para esta igreja, nós vamos tentar ajudar o maior número possível de pessoas. Então eu deixo aqui uma convocação a você que é parte dessa igreja. Nesta semana, tente visualizar alguém que verdadeiramente esteja precisando de apoio, para que a gente possa se mobilizar e levar algum tipo de apoio material. Ou também apoio emocional, espiritual. Os dias são maus. Tem gente depressiva, tem gente que está entrando em colapso emocional, síndrome de pânico, ansiedade absurda, depressão. Vamos fazer um trabalho muito atento, muito sensível de cuidado e pastoreio daqueles que estão sofrendo. Eu digo que nesta igreja praticamente nem precisa, ninguém precisa, mas se porventura alguém também dessa igreja estiver passando algum tipo de privação, em especial os domésticos da fé precisam ser assistidos e cuidados. Portanto, irmãos, esse momento de ofertório é dedicado a desafiar você, a trazer ao nosso conhecimento
as necessidades do povo de Deus e dos pequeninos que Jesus muito amou e muito ama. Desafio você também a contribuir para que possamos fazer frente a essas nossas demandas de ajuda, de apoio, de auxílio ao próximo, bem como para que possamos manter as necessidades fixas dessa igreja. Precisamos de contribuição, que possamos, na medida e na proporção da capacidade de cada um, contribuir materialmente com o reino de Deus. Lembrando sempre que esse momento não se presta a trazer culpa sobre ninguém. Eu tenho certeza que aqueles que não o fazem por outro motivo que não ausência de condições. Mas se Deus tem lhe dado capacidade e força para abençoar o reino dele com recursos, faça e faça com alegria. Que Deus nos abençoe e que dentro dessa corrente de solidariedade e de cuidado, muitas pessoas sejam abençoadas e assim o coração do nosso Deus se encha de alegria. Que Deus nos abençoe. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vamos dar continuidade à série de mensagens que intitulamos Chamados para ser Igreja. O tema que nós vamos trabalhar neste encontro é Igreja, Povo de Deus. Para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 6, a partir do verso 2, onde faremos leitura das Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra do nosso Deus: Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua escravidão. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem.
Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão e lhes deu um mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. A pré-história da Igreja de Cristo começa com a formação do povo de Deus. A igreja não é um fenômeno religioso que surgiu do nada, no vácuo, no século I. A igreja, ela é herdeira da tradição de espiritualidade judaica. A igreja não é um fenômeno que repentinamente surgiu no século I, sem que houvesse uma vinculação com uma tradição de fé. A igreja, ela traz na sua gênese, no seu nascimento, uma tradição. E essa tradição passa pela fé israelita, pela fé de um povo, de que Deus era o único e verdadeiro na face da terra, e que era dever desse povo pertencer, render honras, render adoração, servir exclusivamente a esse Deus. A igreja tem suas raízes, portanto, nesse propósito de Deus de escolher um povo, de eleger um povo para ser exclusivamente seu. Muito antes de ser um movimento que caminha com Jesus de Nazaré, um movimento de seguidores de Jesus, e muito antes de ser uma comunidade fundada pelos apóstolos de Cristo, e muito antes de ser uma instituição politicamente poderosa no Império Romano, muito antes de se tornar uma instituição clerical, organizada e gerida exclusivamente por clérigos, distante do povo de Deus, muito antes de ser uma igreja que nasceu no poder, no dínamo do Espírito Santo, e muito antes de ser uma igreja que aos pouquinhos foi perdendo esse dinamismo do Espírito, por se esvaziar do Evangelho de Cristo, por se tornar uma religião vazia de Jesus. Enfim, muito antes de tudo isso, a igreja é povo de Deus chamado para manifestar a glória de Deus no mundo. Mas infelizmente, por diversas vezes ao longo da sua história, esse povo de Deus tomou posse desse título exclusivamente para um fim vaidoso. Os judeus, por exemplo, entenderam que ser uma nação de Deus, um povo de Deus, era algo muito envaidecedor, era algo muito exclusivo para eles. Eles não entenderam que aquele chamado para ser povo remetia a uma missão, a missão de ser luz para as nações. Vemos, por exemplo, no livro de Jonas, o típico judeu vaidoso e nacionalista, que não queria compartilhar a sua fé, não queria compartilhar da sua experiência com Deus, com outra nação, com outro povo, com Nínive. O judeu era muito nacionalista e muito vaidoso disso, excluía, muitas vezes rejeitou o estrangeiro, tinha uma noção muito purista. Para ser povo de Deus tinha que ser judeu da gema. Quando esse povo volta do exílio e na terra visualizaram que havia uma miscigenação, aqueles que permaneceram se casaram com filhas de outros povos, com filhos de outros povos, eles promoveram um verdadeiro apartheid, expurgaram do meio do povo de Deus, o povo judeu, o povo santo de Deus, aqueles que não eram genuinamente, puramente judeu. Infelizmente, esse conceito, essa ideia de povo de Deus, foi em alguns momentos reduzida a uma vaidade, a uma bandeira nacionalista. Os judeus fizeram isso muitas vezes ao longo da sua história, bem como a igreja cristã, os cristãos também têm reduzido esse conceito, esse propósito sublime e missionário de ser povo de Deus, a uma ideia de privilégio. Hoje, nos nossos dias, muitos cristãos dizem: eu sou povo de Deus, eu sou do povo de Deus, arvorando a partir disso, requerendo a partir disso um privilégio, o privilégio de ser cuidado
exclusivamente, de não ter que passar por provas, de não ter que passar por dificuldades, porque é povo de Deus, arvorando um privilégio de ter que comer o melhor dessa terra, porque sou povo de Deus, sou filho do rei. Essa ideia de povo de Deus sofreu ao longo da história alguns reducionismos, e nós vamos nesse encontro tentar resgatar qual era a ideia missionária de ser povo de Deus, qual era o propósito sublime de Deus chamar um povo para pertencer a Ele. João Batista, ele não compactuava com essa ideia nacionalista e vaidosa. Nós vemos lá no livro de Lucas, capítulo 3, verso 8, o profeta João Batista dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista, ele desconstrói essa ideia vaidosa de que ser filho de Deus, descendente de Abraão, é algo que nos confere um privilégio. Em todo o tempo, os autênticos filhos de Deus são aqueles que se arrependem, são aqueles que voltam para os pés do nosso Deus numa atitude de fidelidade, de santidade e de comprometimento com os projetos de Deus. Nesse nosso encontro, partindo aqui de Êxodo 6, nós vamos aprender algumas lições a partir da história de formação do povo de Deus. Nós vamos tirar algumas lições, alguns princípios, alguns propósitos sublimes que Deus tinha em mente quando trouxe à existência o seu povo. E o primeiro deles a primeira grande lição é: quando Deus criou o seu povo, existia a ideia de um chamado coletivo para a missão. No verso 3 do texto que nós fizemos leitura, existe um detalhe muito especial. Ele diz a Moisés que apareceu a Abraão, a Isaque, a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Ele se revelou aos patriarcas como Deus Todo-Poderoso. Mas aí vem a ressalva: mas pelo meu nome. Qual nome? O Senhor, não lhes fui conhecido. Então aqui vemos que, a despeito de Deus ter chamado indivíduos para uma missão, e esses indivíduos terem desempenhado um papel importante, Deus reservou para a coletividade, para o seu povo, o propósito de revelar uma dimensão maior de quem é Ele. E nessa missão específica de revelar quem é Ele, existe e reside um chamado muito especial como povo, como comunidade, como coletividade. Nós vivemos um tempo em que o chamado é visto por uma ótica muito individualista. É o meu chamado. E parece que se esgota na minha individualidade o chamado de Deus. Eu individualmente no mundo tenho um propósito. Na minha vocação profissional, na minha vocação para ser pai de família, mãe de família, na minha vocação mais individual, a partir de talentos, de dons específicos que eu tenho, eu acho que a vocação se esgota na individualidade. Mas é preciso resgatar, aqui na gênese da formação do povo de Deus, uma vocação sublime, a vocação da coletividade dos filhos de Deus. O povo de Deus tem uma vocação que é revelar o senhorio do nosso Deus, do nosso Cristo, do nosso Jesus ao mundo. Portanto, qual é o chamado coletivo desse povo? É que na vivência, na história, não somente no ajuntamento, mas na peregrinação desse povo pelo mundo, fique estampado que Deus é Senhor, que Ele governa, que Ele é soberano. Aos patriarcas Ele revelou de uma maneira muito particular o seu poder, revelou de uma maneira muito particular o quanto Ele tem potência para fazer coisas impressionantes e inimagináveis. Ele se revelou muito poderoso aos patriarcas,
Mas aqui, ao seu povo, o propósito dele era dizer: eu não sou apenas um Deus poderoso, eu sou o Senhor, aquele que governa sobre tudo, aquele que é poderoso, inclusive, para estabelecer juízo sobre o maior governante da terra, porque eu sou o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu tenho soberania sobre qualquer instância de poder na terra. E quando ele liberta esse povo do Egito, esse povo descobre, e esse povo passa a ser uma fiel testemunha, ou deveria pelo menos ser, uma fiel testemunha, de que o Deus poderoso, o único e poderoso Deus, é aquele que governa sobre tudo e todos. Então qual é o chamado da igreja? A igreja tem um chamado lindo, para ser o lugar da revelação mais particular, mais específica. Existe uma noção de Deus espalhada pela face da terra. Qualquer pessoa pode dizer: eu creio em Deus, existe uma força superior. Eu até vejo em algumas coisas muito naturais vestígios de um Deus, na natureza, na perfeição do funcionamento orgânico do ser humano, nessa complexidade orgânica e biológica que é o ser humano. Podemos ver vestígios da existência de um Deus, sinais, evidências de um Deus. Existe uma revelação natural espalhada sobre a criação, mas aqui o texto nos remete à ideia de que é no povo de Deus, é na igreja, é nesse ajuntamento de discípulos e discípulas de Jesus que o mundo pode conhecer características mais sublimes, mais específicas, mais particulares de Deus. A igreja ainda hoje tem essa missão de ser um ajuntamento que promove a revelação do caráter de Deus. As pessoas sabem que existe um Deus poderoso, o Todo-Poderoso, o supremo regente do universo, mas é aqui que elas vão conhecer características muito peculiares do caráter de Deus, que foram reveladas em Jesus Cristo e estão presentes no estilo de vida, no testemunho, no jeito de se relacionar da igreja de Jesus. A gente deve se perguntar, para que a gente tenha um parâmetro de aferição: será que a igreja consegue hoje, no seu ajuntamento, na sua dinâmica comunitária, na sua comunhão, ser um lugar por excelência onde as pessoas se encontram com um caráter mais particular de Deus, onde elas vão além dessas referências genéricas de Deus, onde as pessoas conseguem ir além dessas ideias muito comuns que foram disseminadas sobre Deus? Será que aqui elas conseguem entender finalmente que o nosso Deus não é um carrasco? Nosso Deus não é aquele que detém o monopólio da violência, aquele que detém o poder para castigar. Será que aqui elas conseguem se encontrar com um Deus terno através de Jesus de Nazaré, que é nosso Senhor e Supremo Pastor? Será que aqui elas conseguem entender que o nosso Deus não é mesquinho, o nosso Deus é generoso, nosso Deus é abundante? Será que aqui na igreja, no povo de Deus, na coletividade dos discípulos de Jesus, as pessoas ainda hoje se encontram com a revelação mais particular de Deus? Deus disse a Moisés, aos patriarcas, a alguns indivíduos muito importantes, que tinham sim um valor muito específico: eu revelei uma faceta poderosa, mas aqui eu quero mostrar que eu sou o Senhor, eu sou o dono, eu sou aquele que tomou para si um povo para cuidar, para amar, para manifestar afetos muito ternos. Em especial, esse povo de Deus que nasce a partir de Jesus Cristo de Nazaré, que nasce a partir da descida do Espírito, teve o privilégio de conhecer Deus numa profundidade, numa dimensão tão íntima, que nenhuma outra época da história, que nenhum outro povo conseguiu entender e compreender. Mas o que nós fazemos com essa riqueza de revelação? Como nós nos apropriamos
e transmitimos essa riqueza de revelação. Como a dinâmica comunitária relacional da igreja aponta para essa riqueza de revelação do caráter de Deus manifesta em Cristo. Esta é uma pergunta importantíssima e nos traz à memória que nós temos uma vocação sublime como povo, uma vocação maravilhosa e magnífica como povo, como coletividade, de permitir que as pessoas que se chegam a nós aqui na igreja, na comunhão, comecem a perceber que elas não conheciam Deus, elas não tinham clareza de quem era Deus, mas aqui nesse lugar, por dinâmicas muito ternas, muito generosas, muito afetivas de relacionamento, uns com os outros e com Deus, aqui nesse lugar, elas descobriram finalmente um Deus que lhe traz conforto, que lhe traz segurança, que lhe traz direção, que lhe traz propósito, que lhe traz gozo de buscar a espiritualidade e a transcendência, lhe traz prazer de querer cada vez mais beber e conhecer de Deus. A comunhão, a coletividade tem esse propósito. Então, a primeira grande lição que nós aprendemos aqui, nesse texto que para mim é fundacional, é fundante do povo de Deus, é, digamos assim, a certidão de nascimento do povo de Deus, Êxodo 6. Aqui nós aprendemos que Deus sim tem revelado coisas muito lindas a pessoas específicas, a servos e servas específicos, a profetas e profetisas, como revelou aos patriarcas, mas é só no corpo de Cristo, é só na comunhão do povo de Deus, que a face mais particular, mais paterna, mais terna, mais íntima de Deus é revelada. Aprendemos aqui em Êxodo 6 também outra grande lição, a lição de que o povo de Deus nada mais é do que a reunião, o ajuntamento dos oprimidos e fracassados. Aqui no verso 5, nós entendemos que o nosso Deus tem como predileção, tem como aqueles que Ele olha com mais carinho e chama para si, os oprimidos. Verso 5, ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Deus tem desde sempre um lado, o lado dos oprimidos. Deus desde sempre tem uma aliança com aqueles que sofrem, que são massacrados e portanto são fracassados, não estão nos lugares de sucesso, não ocupam os altos postos. O nosso Deus tem uma aliança com estes que são oprimidos. Às vezes nós nos esquecemos disso e achamos que a igreja é a igreja dos poderosos, é a igreja dos bem-sucedidos. Esse triunfalismo que hoje está ocupando os púlpitos, que hoje nós ouvimos nos sermões, não tem nenhum tipo de fundamento na gênese do povo de Deus. A igreja não é o ajuntamento dos homens e mulheres de sucesso, não é a nata privilegiada. A igreja não é um clube de homens e mulheres que têm biografias invejáveis, de um sucesso, de uma glória humana e social invejável. A igreja é formada pelos oprimidos e pelos fracassados. Foi assim aqui no começo, na Gênesis. Aqueles que saem do Egito são os descendentes, sim, de Abraão, de Isaac, de Jacó, que migraram para o Egito em busca de melhores condições de vida, mas também é aquele que aproveitou o ensejo, aproveitou a oportunidade libertária que Deus estava provendo e se juntou a esse grupo e peregrinou pelo deserto. Nós não podemos achar que quem saiu do Egito foi exclusivamente o israelita, o judeu, com vinculação sanguínea com os pais, com os patriarcas. Saiu do Egito todo aquele que viu a porta aberta da libertação,
todo aquele que viu a possibilidade de abandonar as algemas, os ferrolhos. É esse povo que Deus chama para si. Não tem uma exclusividade étnica, não tem uma pureza nacionalista. É esse caldo de sofredores, é esse grande ajuntamento de pessoas que gemiam, que começa essa peregrinação e que começa a constituir o povo de Deus. E sempre foi assim, meus amados e amadas. Quando nós olhamos para Davi, que é o grande rei de Israel, que é o ícone da monarquia de Israel, Davi, quando foi perseguido por Saul, depois de despontar como um grande líder, depois de derrubar o Golias e começar a ser visto e apreciado como um grande líder, uma grande liderança, depois que Saul se enciumou de Davi, ele foi se esconder na caverna de Adulão. Isso está registrado lá em 1 Samuel capítulo 22, e lá na caverna de Adulão, diz o texto, existiam apenas os fracassados, aqueles que estavam sem esperança, aqueles que haviam perdido tudo, aqueles que haviam perdido a honra. Naquele lugar não existia uma junção de homens com grande potencial, porque estavam vivendo os melhores momentos da sua vida. Não, a caverna de Adulão é o lugar dos fracassados, e é ali que Davi reúne homens, mais especificamente 400 homens, para começar o seu exército. Exército esse que vai dando a ele vitórias, honra e, consequentemente, o trono de Israel. Ou seja, uma página muito dourada da história do povo de Deus, o povo de Israel, tem início num exército de fracassados. 400 fracassados que se somam a Davi, que se juntam a Davi, para começar um período muito glorioso de Israel, a tal ponto que Davi passa a ser a figura monárquica mais esplendorosa, mais marcante do povo de Israel. Mas também, se olharmos para Jesus e para o grupo que ele junta, nós não vamos entender que a igreja nasceu da junção de 12 homens formidáveis, esplêndidos, virtuosos. Não, os discípulos de Jesus também são constituídos de fracassados. O movimento de Jesus, o grupo dos 12, aqueles nos quais ele investiu tempo, amor, afeto, ensino, é um grupo de fracassados. Já disse diversas vezes que em Israel as crianças mais qualificadas, com mais potencial, eram acolhidas por grandes mestres, por grandes rabinos, aqueles que iam desenvolvendo um potencial intelectual muito formidável, eram separados por esses mestres para caminharem com eles e serem ensinados por eles. Os discípulos de Jesus, na idade que já possuíam quando se juntaram a Jesus, é muito provável que tinham sido rejeitados, reprovados, tinham sido rotulados de pessoas sem potencial intelectual, religioso, para ser um grande mestre. Mas Jesus chama justamente estes para caminhar com ele. O próprio Pedro, que é um desses discípulos, inicialmente fracassado, um homem iletrado, é aquele que, quando o Espírito desce sobre a igreja poderosamente, é ele que traduz essa experiência, é ele que revisita a história de Israel, a fim de que aquele povo entenda o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, qual era o plano de Deus desde sempre. E quando ele faz esse percurso histórico do propósito de Deus através do seu povo e na vida do seu povo, 3.000 pessoas se convertem, e ali uma igreja muito dinâmica, a igreja de Atos, a igreja primitiva, começa a ser formada. Ou seja, na gênese da igreja primitiva, essa igreja que nós idealizamos e muitas vezes ensinamos e pregamos como sendo uma igreja muito virtuosa, ela teve no seu primeiro momento um homem
Pedro, iletrado, o menos preparado talvez do grupo de discípulos, como o grande intérprete da ação de Deus, dos propósitos de Deus. E se formos um pouco mais adiante e olharmos para Saulo de Tarso, ele era sim um homem intelectualmente muito preparado, estudou aos pés de Gamaliel, ele era um homem de dupla cidadania, tinha cidadania romana, cidadania judaica, era um homem versado em mais de uma cultura, mas esse homem só foi usado por Deus quando ele caiu do cavalo, no chão, como fracassado, cego. É a partir daquele momento que ele passa a ser visualizado como alguém com potencial para fazer missão. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ao longo da história do povo de Deus, são os oprimidos, os fracassados, que serviram de matéria-prima para que Deus pudesse edificar a sua igreja, o seu povo, os seus planos aqui na terra. Nós aprendemos com esse texto aqui, Êxodo 6, que aqueles que causaram no coração de Deus compaixão e foram visualizados por Deus para compor o seu povo, gemiam, sofriam, eram oprimidos, eram fracassados, eram a escória da humanidade. A igreja não pode se esquecer jamais disso. Eu não posso achar que é digno de pertencer ao povo de Deus apenas aqueles que são intelectualmente privilegiados, aqueles que podem acolher as doutrinas, entender a Bíblia e proclamar os principais pontos doutrinários com muita habilidade. Às vezes a igreja reduz o pertencimento ao povo de Deus a uma consciência e capacidade de elaboração doutrinária. Esse aqui não é igreja não, esse aqui não sabe nem o porquê ele é igreja, ele não sabe nem traduzir em palavras, não sabe nem expressar doutrinariamente o que é ter uma relação com Deus, o que é ser discípulo de Jesus, o que é ser igreja. Às vezes nós julgamos as pessoas e fazemos uma triagem também por sua qualificação moral. Esse é muito sujo, esse está muito lá, afundado no lamaçal do pecado. Eu quero para a minha igreja pessoas com uma estirpe um pouco melhor. A igreja não tem o direito de fazer triagem intelectual, moral, social, econômica. Me dói quando eu vejo, às vezes, num congresso de missões, a ideia, nós temos que plantar igrejas em bairros mais nobres. Nós precisamos também fazer uma plantação intencional para atrair os ricos, para converter os ricos. A igreja nunca pode pensar a sua missão usando esses critérios de elevação social, econômica, intelectual e social. A missão da igreja deve ser voltada para os oprimidos, para os fracassados. Aquele que é muito rico, para entrar para o povo de Deus, para pertencer ao povo de Deus, antes tem que reconhecer que é um fracassado, segundo a lógica do reino de Deus, segundo o padrão de sucesso do reino de Deus. Quem tem apenas dinheiro é um fracassado. O evangelho é para ele, desde que ele entenda que ele é pobre, segundo os padrões do reino de Deus. Ele é oprimido, ele é escravo, ele é acorrentado a um sistema que foi instalado dentro dele e diz que ele tem que viver para o dinheiro e pelo dinheiro. A igreja é o povo de Deus, reunião dos oprimidos e fracassados segundo a lógica do mundo. Aprendemos com esse texto também outra preciosa lição, que ser povo de Deus não é uma escolha nossa, é uma escolha de Deus. Aqui nesse texto, no verso 7, tem uma expressão muito forte. Quando Deus verbaliza o pacto dele e traz à existência um povo, ele diz assim:
tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Não é um convite, não é uma aliança que depende de um aceite. Ele diz: eu vou tomar vocês por meu povo, eu vou acolher vocês como meu povo, eu vou eleger vocês meu povo. E isso é o que está estampado no texto. Não depende nem inclusive da vontade de vocês, da manifestação de vontade de vocês, da externalização de vontade. É impressionante como às vezes nós temos essa arrogância de achar que um dia nos filiamos à igreja e passamos a caminhar na igreja, o povo de Deus, porque eu, de uma maneira muito consciente, muito iluminada, eu, por entender que esse é um lugar muito sublime, elevado, decidi fazer parte. Mas desde sempre, o povo de Deus não é aquele que voluntariamente, que depois de elaborar e raciocinar, diz: eu quero ser povo de Deus. Pelo contrário, nós lemos o texto e vimos que esse povo não aceitou Deus, esse povo não deu ouvidos a Moisés, esse povo, diz aqui o texto no verso 9, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão, não quis ser povo de Deus, não quis ouvir da parte de Deus essa promessa gloriosa de que Ele seria o Deus, o libertador daquele povo. Nós somos povo de Deus não por mérito, não por elevação espiritual, não por consciência do que Deus propõe. Deus propõe uma caminhada muito ética, muito digna, moralmente correta, humanamente elevada, então eu quero ser povo de Deus. Não, nós temos um ímpeto de resistência, a nossa alma pecaminosa resiste e sempre vai resistir sem que antes haja um toque do Espírito. Somente quando Deus, com sua força poderosa e sobrenatural, invade o nosso ser com seu poder, é que nós conseguimos finalmente nos render à sua aliança, ao seu pacto. É óbvio que depois de libertos, depois de contemplarmos a glória, depois de que as escamas são removidas dos nossos olhos e enxergamos a grandeza e a glória e o senhorio do nosso Deus, aí sim, nos sujeitamos, caminhamos com Ele, com exultação, com alegria, com gozo, com submissão, mas antes é Ele, unilateralmente, graciosamente, que me visita dizendo: você tem um chamado para ser meu povo, você tem uma missão caminhando na comunhão do meu povo. Somente antes, tendo sido tocado pelo Espírito, é que nós conseguimos responder com fé a essa aliança que Deus nos propõe. Então essa é uma grande lição. Não tem que ter vaidade, não tem que olhar para as pessoas que ainda resistem ao chamado de Deus para ser povo e dizer: são incautos, são nécios, são pessoas ignorantes, são pessoas que não têm temor de Deus, são pessoas que não conseguem ter lucidez, estão lá comendo com os porcos, estão lá chafurdando no lamaçal do pecado, porque não tem consciência. Esse povo não quer nada com as coisas de Deus. Não podemos olhar para o campo missionário com esse sentimento de soberba. Somos melhores, nós estamos aqui dentro dessa redoma de graça, nós estamos aqui dentro dessa bolha de sabedoria que é o povo de Deus, nós estamos aqui nesse lugar de iluminação. E esses estão aí nas sombras, esses estão aí no mundo, nas trevas. Nós só estamos nesse lugar mais iluminado, no que diz respeito à revelação, ao conhecimento, à comunhão com Deus, porque Ele nos tomou para si, Ele graciosamente nos resgatou para si. Porque tal qual esse povo que estava no Egito,
Nós não nos entregamos a Ele voluntariamente, não. Nós resistimos. A escravidão já nos é natural. Nós já temos por comum ser escravo do pecado, dos princípios muito depravados desse mundo mau. Nós já temos por natural viver um estilo de vida contrário à santidade de Deus e à justiça de Deus. Mas quando Ele decide que é o momento de se findar a nossa escravidão, a nossa opressão, quando Ele entende que as correntes vão ser rompidas, Ele, com o seu poder, com o Espírito, Ele invade o nosso ser com salvação e libertação. Então não se envaideça e nem tenha um olhar soberbo de superioridade para o campo missionário. O campo missionário tem que ser armado. As pessoas que não se renderam a Jesus precisam ser olhadas com profundo amor. E essa é uma característica marcante de um missionário. Uma vida missionária, um autêntico missionário de Jesus, olha para aqueles que estão no pecado com profundo amor. Não tem nojo, não tem repulsa, não tem essa coisa puritana. Eu não me misturo, eu não me coloco entre eles. O povo de Deus não tem essa vocação separatista. Nós somos absolutamente comprometidos em nos infiltrarmos em todos os lugares a fim de sermos sal da terra e luz do mundo. Essa era a vocação do povo de Deus, ser luz para as nações, ser um farol para a humanidade. O povo de Israel não entendeu isso, se envaideceu, achou que essa relação com Deus era algo exclusivo para eles, que eles eram proprietários de Deus, e não entenderam que é ao contrário. Eles eram propriedade de Deus e não proprietários de Deus. Nós não somos proprietários de Deus, nós não somos os donos de Deus, nós não exercemos um monopólio sobre Deus. Ao contrário, nós somos povo exclusivo dele, propriedade exclusiva dele. Ser povo de Deus não é uma escolha nossa, nós fomos escolhidos. Isso faz cair por terra a vaidade, a soberba, a arrogância, e nos coloca numa relação de graça com Deus, numa relação graciosa com Deus, e nos remete a termos também uma relação graciosa, generosa e amorosa com aqueles que ainda não conhecem o único e verdadeiro Deus, aqueles que ainda estão no Egito, aqueles que ainda estão sob algemas. Por fim, meus irmãos, essa gênese da formação do povo de Deus, esse texto que nos remete às origens do povo de Deus, nos faz entender que é a fidelidade de Deus a base de sustentação do seu povo. O povo de Deus existe e continua existindo pela fidelidade de Deus. No verso 13 do texto que nós fizemos leitura, existe uma expressão que diz tudo sobre a relação que Deus tem conosco. Não obstante, falou o Senhor a Moisés. Apesar disso, independente disso, Deus falou a Moisés. Vocês leram comigo o texto e sabem que antes disso a argumentação de Moisés foi: o povo não me ouve, o povo te rejeitou, Faraó, idem. Eu não tenho muita habilidade para comunicar a sua mensagem, então vamos encerrar esse projeto por aqui, vamos abortar essa missão, vamos entender que é impossível e inviável o seu projeto de libertação, Deus. Mas o texto diz, verso 3, não obstante, apesar disso, apesar da rejeição do povo, apesar do coração duro de Faraó, e apesar desse sentimento de Moisés de que não iria dar certo, que não era viável, Deus diz: eu vou falar, eu vou estabelecer a minha vontade, o meu mandamento, o meu propósito para você e para esse povo, apesar de tudo isso.
Essas circunstâncias todas que você me apresentou não são suficientes para impedir que eu execute, eu concretize os meus propósitos na história. A igreja foi trazida à existência e ela continua a existir porque Deus é fiel aos seus planos, aos seus propósitos. E a igreja está embutida dentro desses planos e propósitos. O que nos sustenta é a fidelidade de Deus, aquilo que Ele já decretou, aquilo que Ele já estabeleceu. E a igreja é um desses decretos. O povo de Deus é um desses propósitos. Então nós somos sustentados e amparados por essa base, por esse alicerce, a fidelidade de Deus aos seus planos. Nós podemos muitas vezes fugir da nossa missão, distorcermos os propósitos, trouxe existência, que nos fez existir como igreja e povo de Deus. Nós podemos tentar de todas as formas frustrar os planos de Deus, mas Ele é muito fiel a Ele mesmo, como diz a palavra, a sua natureza é fiel, e Ele é muito fiel aos seus decretos, aos seus desígnios, aos seus planos. E como nós estamos embutidos e inseridos dentro desses planos, isso traz uma sustentação à igreja, isso traz uma força, uma sobrevivência, uma permanência muito forte para a igreja. A lição que nós temos nesse texto é: a igreja, mesmo quando muito fraquinha, muito débil, vai continuar sendo um projeto vigoroso de Deus para promover libertação, porque Deus é fiel. Ele é fiel a quem? A planos maiores. Ele é fiel a nós. Ele é fiel às promessas que Ele fez. No começo desse texto, o nosso Deus diz que, dentre outras coisas que moveu o seu coração na direção do povo do Egito, está a promessa que Ele fez aos patriarcas, de que daria uma terra, de que daria um lugar para que aquele povo se desenvolvesse e cada vez mais entendesse o que é ser povo de Deus. Deus é fiel. Isso vai sustentar a sua vida, isso vai sustentar a igreja, isso vai nos fazer ser povo até a volta de Cristo. Igreja, povo de Deus. Alguém pode dizer: essa nomenclatura não faz mais sentido. Povo tem um território, povo tem um reino muito concreto, com sede, com palácio, com uma estrutura governamental pesada, burocrática. Como assim povo? Por que nós somos povo ainda hoje? Isso não foi invalidado na nova aliança, na aliança que nós temos a partir de Jesus? Não, isso não foi invalidado. Isso foi ressignificado, isso foi redimensionado. Agora nós somos povo na dimensão do reino de Deus. Nós agora somos povo, porque pertencemos ao reino fundado em Cristo, que tem Ele como Senhor, como supremo governante dos súditos que pertencem a esse reino. Sim, o povo de Deus foi ressignificado. Não existe mais uma vinculação étnica, sanguínea, de todas as raças, de todos os lugares. Muitos virão te adorar. Esses adoradores, que são oriundos de etnias diferentes, de lugares diferentes da terra, estes foram juntados debaixo do governo, do senhorio de Cristo, do pastorado de Cristo, e formam hoje o povo de Deus. Pedro tinha consciência de que a nossa vocação para ser povo não foi anulada. Na sua carta, lá em 1 Pedro 2,9, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Continuamos
na ótica do apóstolo Pedro, a ter uma vocação para ser povo. Essa nação santa, esse povo separado, tem como unidade o Espírito Santo e a fidelidade, o propósito de proclamar o Evangelho de Cristo. Somos povo, um povo que foi juntado por Deus e atraído por Deus em Cristo Jesus. Sempre que nos distanciamos de Cristo, do governo de Cristo, da fidelidade ao Evangelho de Cristo, nós perdemos essa característica de ser um povo, uma nação santa, que vive para testemunhar para todas as nações quem é o nosso Deus. Que Deus glorioso e maravilhoso é esse que nós servimos. Sempre que nós servimos mais aos ídolos, às autoridades da terra, sempre que nós entronizamos o nosso coração as figuras messiânicas desse mundo mau, nós enfraquecemos como povo. Nós nos tornamos individualidades religiosas dispersas nessa terra, seres que tentam, a partir de uma religiosidade muito egocentrada, muito individual, fazer alguma coisa no campo religioso. Mas quando nos juntamos em torno de Cristo, do seu Evangelho, da sua ética, do seu reino, aí nasce o povo de Deus. Um povo que não é gerido por uma constituição terrena, um povo que não é gerido por um ordenamento meramente terreno, mas que recebeu um evangelho de salvação, que tem sim princípios e preceitos muito claros, que nos fazem ter um tipo de comportamento, um tipo de ética muito específica: o amor, a misericórdia, o perdão, a partilha, a justiça. Nós somos um povo, mas não somos um povo que quer se fazer prevalecer a partir dos poderes constituídos aqui da terra. Nós somos um povo que anuncia muito humildemente, na simplicidade da sua comunhão, que existe um reino que já está entre nós e que virá com Cristo para se estabelecer plenamente aqui na terra. Que Deus nos abençoe e que essa nossa vocação para ser povo não se perca numa fé muito individualista, numa fé muito egocentrada, onde pessoas vivem como melhor lhe aprazem, sem entender que Deus nos juntou em torno da sua palavra, em torno do seu evangelho, em torno do seu espírito, para sermos testemunhas coletivamente, como corpo de Cristo, de que existe um reino na terra, de que existe um projeto de Deus em andamento, que irá transformar definitivamente toda a criação e toda a humanidade. Que Deus nos abençoe nesse propósito missionário, como povo de Deus, como igreja de Cristo, como coletividade de discípulos de Jesus aqui na terra, hoje e sempre. Amém. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, exaltando
a ti, ó Rei Jesus, exaltamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Exaltamos a ti, ó Rei Jesus, exaltamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. A eclésia, a igreja, a reunião, a assembleia do povo de Deus, o ajuntamento do povo de Deus, a caminhada comunitária da Igreja de Cristo nunca se desfaz. Quando os nossos ajuntamentos físicos se encerram, quando as nossas reuniões presenciais se encerram, nós somos dispersados pelo mundo para fazer missão. E onde estiver um servo de Deus, uma serva de Deus proclamando as boas novas do reino, onde estiver um discípulo e uma discípula manifestando o caráter de Jesus no mundo, ali estará a totalidade da igreja e do povo de Deus. Somos um só corpo, somos muitos membros, mas um só corpo em Cristo Jesus. Que nesse instante você possa ser enviado pela bênção de Deus para manifestar a glória de Deus no mundo como povo e como igreja do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre esta igreja reunida para culto e celebração, repouse sobre esta igreja dispersa para fazer missão, que esta bênção repouse sobre os peregrinos que estão heroicamente muitas vezes, abnegadamente muitas vezes, levando a tua palavra em lugares distantes, em lugares hostis, em lugares inóspitos. Que essa bênção capacite a tua igreja a ser igreja na acepção da palavra, povo de Deus na totalidade e na força do conceito, para que o mundo veja que o nosso Deus é Senhor e reina sobre tudo e todos. Que essa bênção nos capacite hoje e sempre. Amém e amém. Meus amados, mais uma vez convoco a todos a permanecerem em casa. Com a bênção de Deus, com a graça de Deus, permaneçam em casa. A pandemia se agravou muito. Diariamente os números são cada vez mais alarmantes. E nós temos um compromisso como igreja de testemunhar que o nosso Deus é o Deus da vida. Mas faço a ressalva: se você precisa trabalhar, se você tem compromissos profissionais que não lhe permitem ficar em casa, saia, mas saia com muita cautela, com muita prudência e com muito respeito à vida, à sua vida e à vida do seu próximo. Fique em casa, vá para a sua atividade profissional, na certeza de que Deus é conosco hoje e sempre. Amém e amém. Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais
mais lindo, nome sublime, o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus.